Amém? Eu convido as irmãs a ler a estrofe 2, em uma só voz. Sei que a aflição, tristeza, mas salvação por tua morte ganhei.
Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus, Amém. Graças te damos, Senhor, Sim. por tal precioso sangue, Amém. tem nos lavado, tem nos Amém. remido, Sim. nos tem dado um novo e vivo caminho. Amém. Senhor Jesus, Amém. essa noite, Senhor, Sim. estamos gratos a Ti Sim. por tal oportunidade, Senhor. Amém. Estamos participando Sim. dessa Tua grande ceia. Sim. Senhor Jesus, Amém. a ceia, Senhor, Amém. da Tua ressurreição, Amém. uma ceia de vida,
Amém. de paz e alegria. Amém. Senhor Jesus, Amém. muito obrigado, Senhor, Sim. pelo teu sangue precioso Sim. que verteu naquela cruz Sim. e lavou os nossos pecados. Amém. Senhor Jesus, Amém. abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Esse vinho. Sim. Abençoa esse pão. Amém. Que representa o teu corpo, Senhor. Sim. Que foi transpassado Amém. pelos nossos pecados. Amém. Senhor Jesus, Amém. muito obrigado, Senhor. Obrigado, por tal Senhor. oportunidade. Amém. Por tal redenção. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, porque o Senhor nos chamou para festejar contigo. Senhor, nessas festas divinas. Senhor Jesus. Senhor, também te agradecemos, Senhor. Senhor, pela remissão. Senhor, porque o Senhor nos redimiu. Senhor, simbolizado por esse vinho. Senhor, por esse cálice. Senhor Jesus. Senhor, também nos deu, Senhor. Senhor, um viver de pães asmos. Senhor, pão sem fermento. Senhor, viver sem pecado. Senhor, nos ajuda, Senhor. Senhor, a ter esse tal viver. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, também te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe esse pão. Senhor, o Senhor abençoe esse vinho. Senhor, simbolizando o teu sangue. Senhor, que nos redimiu. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, vamos louvar o hino 441.
nuvem, em outros hinos.
Ó Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Senhor, nessa noite, abrimos o nosso coração, porque queremos ver, ó, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Ó Senhor Jesus, temos visto, Senhor, que as Tuas coisas têm sido tão elevadas, que não é possível ao homem explicar. Ó, porque é sobrenatural. Ó Senhor Jesus, por isso queremos entrar no plano da fé. Queremos sair, Senhor, dessa esfera terrena. Ó, estar nos lugares celestiais. Subir nas asas da águia. Ó Senhor Jesus, ó, para poder tocar no Senhor. Ó, para ouvir a Tua voz. Senhor Jesus, que a Tua palavra, Senhor, seja inculcada na nossa mente e também no nosso coração. E que, sobretudo, Senhor, aquilo que o Senhor falar para nós, que possamos ser fiéis em praticar, porque sabemos, Senhor, que o dia da Tua vinda se aproxima, e o Senhor conta com a cooperação de cada um de nós, para trazer o Senhor de volta, estabelecer o Seu reino na terra. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Jesus. Graças ao Senhor, né? Nós vamos dar continuidade ao aperfeiçoamento dos santos. Tá bom? Hoje eu convidei o Jonathan para que a gente possa desfrutar junto da palavra e ao mesmo tempo propiciar que ele também seja aperfeiçoado e se desenvolva no ministério da palavra. Porque esse ministério da palavra é que vai trazer o Senhor de volta. Então a gente crê piamente nisso, né? Então os irmãos têm percebido que nossas reuniões têm sido bem dinâmicas nesse sentido, porque vários irmãos... Senhor Jesus. Muitos irmãos estão sendo, né, aperfeiçoados para poder cooperarem com o Senhor, né? Senhor Jesus. E o tema da mensagem de hoje é o batismo de Jesus e o chamamento dos discípulos. Vamos repetir juntos? O batismo de Jesus e o chamamento dos discípulos. Vamos ler João capítulo 1, a partir do versículo 29. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. João capítulo 1, a partir do 29, vamos ler até o 51. Como é um texto longo, então nós vamos fazer assim, ó. As irmãs começam lendo os números ímpares, tá certo? O 29, os irmãos o 30, os números pares e assim por diante até chegar no 51, tá bom? É importante a gente fazer essa leitura, porque essa leitura é um resumo do encargo que o Senhor falou para nós essa semana, né? Então, se a gente não ler, vai ficar incompleto. Então, a gente quer passar o encargo completo para os irmãos, tá bom? Então, as irmãs podem começar o 29. No dia... Amém. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele.
pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos ler juntos o 34? Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém, as irmãs. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Vamos ler o 37, todos juntos. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Os irmãos, e Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Amém. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de Jesus, João, e seguiam Jesus. Amém. Amém. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E encontrou a Filipe, a quem disse: Amém. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E disse-lhe: Achamos aquele. E a quem se referiram? Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe: Vem e vê. Vamos ler todos juntos o 46. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. As irmãs. Amém. Perguntou-lhe Natanael: Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Todos juntos os 51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Esse vai ser os versículos base, né? Para nosso desfrute do alimento diário. E antes de começar, falando desse tema tão precioso, principalmente que se encaixa perfeitamente nessa semana, o nome do alimento diário Vem Ver, a gente queria retratar um pouco sobre a semana passada, amém? Para a gente poder entrar no contexto dessa semana. A semana passada, ela falou muito sobre o cuidado que a gente tem que ter sobre o encabeçamento em nossas vidas, o quão fundamental é o encabeçamento em nossas vidas. E eu separei aqui um versículo que retrata muito bem o sentimento de encabeçamento, amém? Eu queria que os irmãos abrissem em Efésios capítulo 1. Senhor Jesus, vai abrindo e invocando o nome do Senhor, amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 21, amém? Ao 23. Amém? Senhor Jesus. A minha versão é King James, então vocês me perdoem um pouquinho, tá bom? Eu vou ler aqui para os irmãos. Muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é ao seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, e em toda e qualquer circunstância. Senhor Jesus, aqui, irmãos, a gente vê um princípio muito maravilhoso, que Deus, para poder governar esse mundo, e para poder governar todas as coisas, principalmente a igreja, Ele estabeleceu um princípio de encabeçamento. O que é encabeçamento, irmãos? Encabeçamento nada mais é do que o governo de Deus sobre todas as coisas, por meio do Senhor Jesus Cristo. Aqui fala que Ele é o cabeça do corpo, amém? Então nós temos um cabeça. Durante a vida da igreja toda a gente aprende que esse viver da igreja é simbolizado pelo corpo de Cristo. A gente é membro um dos outros, né? Mas a gente tem alguém que governa esse corpo. Como a nossa mente governa o nosso corpo, quem governa o corpo de Cristo, a igreja, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça, né? E aqui a gente vê que o primeiro encabeçamento, irmãos, que o Senhor quer fazer acontecer sobre todas as coisas, começa na igreja. E durante muito tempo, irmão Pedro tem trabalhado isso em nosso coração, né? Ele tem falado sobre a importância desse encabeçamento. E sobre isso, irmãos, eu queria abrir a importância, né, de como vai acontecer esse encabeçamento. Esse encabeçamento, irmãos, ele acontece na medida que a igreja vai se enchendo. E isso daqui é algo muito interessante, irmãos, porque por muito tempo na vida da igreja, a gente não deu importância a esse sentimento e essa vontade do Senhor. Só que graças a Deus o Senhor abriu. Ele destrancou os tesouros da palavra profética, né? Então, a igreja, nesse período que a gente está passando agora, ela existe uma necessidade. Ela existe a necessidade de se encher. Ó Senhor Jesus. E falando um pouco sobre se encher, né, irmãos? Não é se encher de qualquer forma, né? Tem até, eu me lembro da conferência passada de setembro que eu fui, que o irmão Pedro mencionou que o Senhor, Ele não tira nada de nós sem antes colocar. Porque se Ele tirar, irmãos, para poder colocar algo, em algum momento vai restar um vazio dentro de nós. Mas o que o Senhor quer fazer é o quê? Ele quer nos encher. Amém. Então o Senhor primeiro Ele coloca para poder tirar. Amém. E a experiência que a gente tem tido hoje, irmãos, é que o Senhor tem nos dado a sua palavra como meio de tirar todas as nossas impurezas. Ó Senhor Jesus. Amém. E essa palavra, irmãos, ela não pode ser qualquer palavra. Ela não pode ser uma palavra que seja apenas uma letra morta, né? Essa palavra, irmãos, ela tem que vir como vida. Amém. E o irmão Pedro até mencionou, né? Que a gente, por tanto viver dessa forma, dessa maneira, em degradação por tanto tempo, a nossa mente, ela se acostumou a viver por meras doutrinas e ensinamentos. Então, tudo nosso hoje em dia é vivido de forma de conduta, de regra, e a gente acaba criando uma religião diante dessas coisas, né? Mas o Senhor quer nos livrar disso, amém, irmãos? Amém. O sentimento que o irmão passou é que os ensinamentos e a doutrina é apenas um sentimento e um entendimento de como a gente pode fazer algo. É só um ensino.
Mas o Senhor, Ele não quer somente nos dar um entendimento do que fazer. O Senhor quer nos governar a ponto da gente fazer. Isso só se dá por meio da sua palavra, da sua palavra viva. Então, por isso é tão importante a gente se encher da graça do Senhor, dessa palavra viva. E ela só pode vir, irmãos, por meio da gente compartilhar a palavra entre nós. Quando essa palavra ela circula entre nós, irmãos, essa palavra viva começa a nos preencher. E quando ela começa a nos preencher, tudo que é impuro, irmãos, é deixado para trás. Tudo que é impuro é colocado para fora. Amém? E assim Cristo começa a encabeçar. Irmãos, Cristo só governa a nossa vida quando a gente está cheio do Senhor. Se a gente não tiver cheio, irmãos, não tem como Cristo nos governar. Os irmãos podem fazer essa experiência. Eu mesmo, quando eu deixo de desfrutar da palavra durante alguns dias, eu já não começo mais a ter controle sobre as minhas decisões. Eu começo a tomar todas as atitudes sem Deus. E isso a gente já começa a sair do princípio de encabeçamento. E é algo tão interessante que a gente vai poder entrar agora no contexto dessa semana do alimento diário, né? Por exemplo, essa semana, da segunda-feira, estava falando sobre Adão. A gente vê que quando Adão recebeu a palavra do Senhor sobre não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele estava sendo encabeçado. Ou seja, Deus falou uma palavra e logo Adão estava sendo encabeçado. Então, a serpente, irmãos, ela é tão sagaz que ela não veio chegar até Adão para falar sobre Deus, mas ela veio até Adão para poder contrariar a sua palavra. Então, a serpente, irmãos, ela não vem opor a nós, em nosso coração, um pensamento contrário a Deus. Não acho que ela vai chegar dessa forma, irmãos. Ela não vai chegar e dizer assim, ó, desobedece Deus aí, porque é isso, ele é isso, isso é aquilo. Não, ele vai colocar dúvida em sua palavra. E quando a partir do momento, irmãos, que a gente duvida da palavra, a gente perde o encabeçamento de Cristo. A gente passa a viver por nós mesmos. E esse é o cuidado que a gente tem que tomar, né? Vamos abrir Gênesis 3, versículo 1, amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Gênesis 3, versículo 1, fala assim: Senhor Jesus, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus já havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: não podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, dele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Senhor Jesus. Então, a gente vê a astúcia da serpente aqui, né, irmãos? Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado para não perder o encabeçamento do Senhor. Porque a gente perde esse encabeçamento quando a gente passa a duvidar da palavra, como mencionei, né? Mas depois que a gente perde esse encabeçamento, irmãos, o viver que a gente experimenta é de morte. Tudo que a gente toca, irmãos, é de morte. Tudo que a gente experimenta é morte. Porque no momento que a gente desconecta de Deus, irmãos, é tudo que nos resta, é a morte. E até as igrejas hoje em dia, irmãos, se perderam no princípio de tratar somente os irmãos e os convidados apenas em relação ao pecado. Irmãos, o que nos afasta de Deus não é o pecado, mas é a falta de comunhão com sua palavra. A gente tem que ter essa consciência. No momento que a gente está distante da palavra do Senhor, a gente deixa de ouvir aquilo que Deus falou para nós, aí é quando a gente começa a experimentar o pecado. É aí o momento que a gente começa a ter um viver de morte, irmãos. Então, todo o mal que aconteceu no jardim começou primeiramente porque Adão e Eva deixou de ouvir o que o Senhor tinha falado. Senhor Jesus. E para entrar agora na terça-feira, para poder passar para o Israel, a gente vai falar um pouco sobre a eterna redenção, amém? Senhor Jesus. Vamos abrir agora, irmãos, Senhor Jesus, em Hebreus 9:12, amém? Ó Senhor Jesus. Hebreus 9:12. Ó Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém? 9 e 12. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu vou agilizar aqui por causa do horário, tá bom? Não por intermédio de sangue, nem bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por toda, conquistando a eterna redenção. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, irmãos. Esse ponto aqui, ele tem muita ênfase na terça-feira, por quê, irmãos? A gente compartilhou agora que depois que o homem perdeu o encabeçamento, ele passou a ter um viver de morte, né? Ó Senhor Jesus. E até o versículo de Romano fala que por causa de um só homem entrou a desobediência, né? A todos os homens. Mas também por causa de um só homem entrou a justificação a todos os homens, né? Ó Senhor Jesus. É importante, né? Ó Senhor Jesus. Então vamos abrir aqui em Romanos 5, 19, amém? Romanos 5, 19. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Qual é a sua versão, Zé? É mesmo? Amém. Romanos 5, 19, amém? Ó. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém. Ó Senhor Jesus. Todos juntos na versão nossa. Amém? Porque como pela desobediência de um só homem. Senhor Jesus. Então a gente vê o quanto dano dá o desencabeçamento, né, irmãos? Por causa do desencabeçamento, a perca de um desencabeçamento de um só homem, muitos, ou seja, todos nós, viemos experimentar dessa morte, né? Mas graças a Deus que o Senhor nos enviou o seu Filho, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, a redenção é algo muito forte, irmãos. Porque a redenção era algo que já era uma condenação eterna que o homem estava predestinado. Era como o Senhor já tivesse batido o martelo. A gente estava na morte eterna. E de nenhum modo, irmãos, a gente conseguiria se salvar disso. Porque o homem, para poder se salvar dessa morte, ele teria que pagar um preço de sangue. Mas se a gente pagasse esse preço de sangue, a gente morreria. E é o que a gente não queria, né? Então foi preciso que o Senhor morresse por nós. Um justo morresse por nós. Ó Senhor Jesus. A gente não tinha nenhum justo entre nós, irmãos. Então o Senhor veio e enviou o seu Filho como justo para morrer por cada um de nós. Ó Senhor Jesus. E Ele derramou o seu sangue, né? E esse sangue, irmãos, Ele hoje nos trouxe, ó Senhor Jesus, graças a Deus, a salvação. E eu me lembro até, antes da gente poder desfrutar do alimento diário hoje, eu, Israel, eu estava desfrutando da live do irmão Pedro. E ele estava falando sobre as festas, né? Sobre as 7 festas judaicas. E a primeira festa, irmão, ela é retratada pela Páscoa, né? E é muito interessante essa festa da Páscoa, porque ela fala da 10ª praga, né? Que era a praga da morte dos primogênitos. E isso retrata bem o que o Senhor pagou por nós. Quando o faraó decretou a morte de todos os primogênitos, o Senhor, por meio de Moisés, direcionou, né? Que eles matassem um cordeiro sem defeito e que passasse o seu sangue nos umbrais de cada porta, né? Porque ali o anjo da morte não passaria e os seus filhos, o primogênito, seriam salvos. E além de passar esse sangue sobre os umbrais da porta, o Senhor também ordenou que eles comessem da carne desse cordeiro, né? Para que eles tivessem força para tudo aquilo que viria à frente, né? No deserto. Então isso mostra uma grande retratação, né? Naquele momento o Senhor, Ele separou um cordeiro para morrer no lugar de cada primogênito, para que eles não pudessem passar pela experiência da morte, né? E o Senhor salvou cada um dessas crianças, né? E da mesma forma foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por cada um de nós. E é isso que eu tenho para falar para os irmãos em relação, né, irmãos? A gente não conseguiria morrer por nós mesmos. Irmãos, a gente não consegue ajudar ninguém. Irmãos, a gente não consegue ajudar nós mesmos. Tire da nossa cabeça, da cabeça de vocês, que a gente consegue se ajudar.
Irmãos, o nosso caminho era a morte. A gente não tinha outro destino. O único que conseguiu nos salvar foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente possa seguir o encabeçamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. E no tocante ainda à questão da redenção, foi um passo muito importante que o Senhor precisou tomar. Porque foi por meio da redenção que nós fomos livres da condenação eterna. Então nós tínhamos um destino que era certo. O pecado entrou no homem, nós vimos aqui no versículo 12, que a gente leu do capítulo 9 de Hebreus, né? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas... Não, perdão, foi em Romanos, né? Romanos que a gente leu, não foi? Não, é aquele que, por meio de um só, Romanos 5,19, né? É muito importante esses versículos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, na verdade, o pecado entrou na humanidade por causa da desobediência de Adão. Então, nós fomos danificados por tal natureza. E fomos sentenciados por Deus. Porque, eu não sei se os irmãos lembram desse episódio, mas lá em Gênesis mostra que quando o homem... O Senhor falou para ele, não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, certamente o que vai acontecer com você? Morrerás. E a palavra também diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos sentenciados à morte e à condenação eterna. Então, o que nós estamos querendo passar o sentimento para os irmãos, é que a redenção do Senhor não é algo pequeno. Porque foi um ato de obediência. Por isso que ele conclui aqui dizendo assim, né? Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, em nós mesmos não há justiça. Mas o justo morreu pelos injustos. O Senhor morreu por nós. O Senhor pagou a nossa dívida. O escrito de dívida que era contra nós, o Senhor rasgou. E não somente isso, o nosso destino mudou. Nós não seremos mais condenados com o mundo, nem destruídos com o mundo, mas fomos regenerados por uma viva esperança. Senhor Jesus, por isso que aqui, Hebreus, capítulo 9, que a gente leu o 12, né, falando que não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então, a obediência do Senhor conduziu Ele para nos levar à redenção da nossa condição. Senhor Jesus, e o 22 fala assim, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, irmãos, a redenção eterna de Jesus Cristo foi para uma finalidade: nos redimir. Nos comprar de volta para Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, fomos agora aproximados pelo precioso sangue de Cristo, né? Senhor Jesus. E aí, nós vimos também essa semana sobre o batismo de Jesus. Ele só pôde cumprir com a redenção porque, de fato, ele pôde obedecer ao Pai em tudo que foi predeterminado por ele. Mesmo ele sendo um ser sem aparência, sem formosura, porque o retrato que se pinta de Jesus aí fora é o quê? É um galã de novela, loiro, dos olhos azuis, né? É um galãzão. Mas, segundo Isaías, mostra que ele era como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, não tinha formosura. Então, a expectativa dos judeus, possivelmente naquela época, quando o Senhor veio, era encontrar tal pessoa. Bonitão, imponente, pomposo,
né, um verdadeiro rei, né? Assim, entre aspas, como imponente, pomposo. Mas de repente aparece um homem simplesinho, sem muita aparência, sem formosura, um homem de dor e cheio de sofrimento. Mas, irmãos, havia nele um selo. Havia nele uma confirmação de que realmente ele era o Messias, de que realmente ele era o Cristo, e que o Senhor o havia enviado para cumprir com a redenção. E qual era o selo? O selo foi esse aqui, ó. Vamos ler. João 1,34. Ó Senhor Jesus. João 1,34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Sabe quem falou isso? João Batista. Quando viu o Senhor, né? Falou, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E aqui ele está dando testemunho. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Como ele testificou isso depois? O Espírito descendo sobre ele como uma forma de pomba. Então, quando ele estava ali para ser batizado, João, na verdade, nem queria batizar o Senhor. Falou, ó, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas o Senhor falou para ele assim, ó, deixa por enquanto, porque convém cumprir com toda a justiça. Então, por um lado, o Senhor ele não tinha pecado, o pecado não estava nele, mas ele tinha a semelhança da carne do pecado, porque ele veio em carne, né, embora não tinha o pecado nele, em essência, mas ele veio na semelhança da carne do pecado. E para cumprir com a justiça de Deus, é que ele foi batizado. E no seu batismo, o Espírito Santo desce e sela ele como sendo o enviado de Deus. Sela ele como sendo Cristo. Sela ele como sendo aquele que veio para definitivamente nos comprar de volta para Deus. E ali deu início ao seu ministério. Senhor Jesus. Então é muito importante, né, nós termos essa percepção que João Batista também teve e pôde também dizer para os seus discípulos, né? Aqui, ó, João, o 36 e 37. O 35 diz, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Irmãos, olha que interessante, né? Aqui a postura de João Batista nesse momento, como aquele que realmente veio para preparar o caminho para o Senhor e introduzir o Rei do Reino dos Céus para realizar a vontade do Pai aqui na terra. Quando ele batizou o Senhor, ele viu o Senhor sendo selado pelo Espírito, e o Senhor ali começou o seu ministério terreno. Logo, o ministério de João Batista ali deveria ter terminado. E ele ainda tentou fazer a transição, porque esses 2 discípulos que estavam com ele ali, ó, como fala aqui, né? Os 2 discípulos, o 37, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Então, ele deu a indicação para aqueles 2 discípulos. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eles, para seguir Jesus? Então eu vou seguir Jesus. Amém. Irmãos, da mesma forma nós hoje, né? O Senhor, ele apareceu para nós. Amém. Alguém apontou para nós o caminho. Amém. E falou, eis ali o Cordeiro de Deus, amém, que tira o pecado do mundo. Amém. E nós seguimos a Jesus. Amém. E o nosso destino definitivamente mudou. Então agora, nós recebemos da parte do Senhor uma incumbência. Porque um discípulo é alguém
que está sempre disponível ao aperfeiçoamento do Mestre, daquele que convocou, daquele que o chamou para executar a sua vontade na terra. Então o Senhor já não está mais aqui de forma corpórea na terra. O processo que ele precisou passar para estar para sempre conosco, e não apenas perto do homem, mas dentro de nós, ele precisou se tornar o Espírito. E para ele se tornar o Espírito, ele precisou passar pela experiência da morte, pela experiência da ressurreição, pela experiência da ascensão. E quando ele ascendeu aos céus, ele foi glorificado e se tornou o Espírito. Amém. E como Espírito agora ele habita dentro de mim e de você. Ó Senhor Jesus. Agora o porquê que ele habita dentro de nós hoje? Para que eu e você possamos dar continuidade ao seu ministério. Então hoje nós somos o quê? A igreja. O que que nós somos? A igreja. E o que a igreja é? O corpo de quem? Corpo de quem? De Cristo. Se o corpo é de Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo, e nós fomos inseridos nesse corpo, também no dia em que nós cremos com o nosso coração, confessamos o Senhor Jesus com a nossa boca, e fomos batizados para dentro de tal realidade do corpo de Cristo, agora esse Espírito, economicamente, dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, agora vai realizar a obra do Pai. Né? Aquilo que o Senhor determinou por meio de Jesus será cumprido por meio da igreja. Por isso que é tão essencial nós entendemos que o Senhor precisou passar pela experiência do batismo. João Batista precisou preparar o caminho para o Senhor. E vimos essa semana que João Batista, ele era primo do Senhor, mas ele não conhecia o Senhor. Tá certo? Mas ele conseguiu identificar que o Senhor era o Messias, que o Senhor era o Cristo. Então, muitas vezes, irmãos, a gente não consegue identificar o Senhor, mas o Senhor tem aparecido para nós a todo tempo. De que forma que o Senhor tem aparecido para nós hoje? Pela palavra. Ó Senhor Jesus, por isso que nós devemos ter o devido apreço pela palavra do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, João Batista quebrou todos os padrões tradicionais do sacerdócio. Ele era o último sacerdote da era veterotestamentária. E o Senhor designou ele para preparar o caminho para o Senhor, para esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele deveria estar onde? No templo, vestindo roupas, a estola sacerdotal de linho finíssimo, de púrpura, de carmesim. Ele deveria estar o quê? Se alimentando das iguarias que o sacerdote tinha o direito de se alimentar. Mas ele, contrariando todo a tradição sacerdotal, aí ele, na verdade, se tornou um verdadeiro paradoxo. Porque agora, João Batista está num deserto, clamando para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Ao invés de estar oferecendo sacrifícios num altar, ele estava sepultando a velha criação nas águas do Rio Jordão, pelo batismo. Ao invés de estar vestido de uma estola sacerdotal, ele estava vestido com roupas de pele de camelo. E ao invés de estar se alimentando do cordeiro, ele estava se alimentando de gafanhoto e mel silvestre. Hã? Esse aí era totalmente fora da caixa. Na verdade, eu não sei nem se ele conhecia o que era uma caixa, porque totalmente fora dos padrões. Mas graças a Deus, foi necessário ele se portar dessa maneira, porque aquilo ali indicava que estava havendo ali uma transição da velha aliança para a nova aliança. Os irmãos estão entendendo agora a importância da redenção? E outra coisa,
todos os domingos, quando nós viemos aqui para as reuniões, o que nós encontramos aqui? Uma mesa com pão e vinho. O que isso representa? A redenção. A morte do Senhor. O Cordeiro de Deus que deu a vida por nós. Se não tivesse a mesa do Senhor todo domingo, com certeza a redenção de Cristo cairia no esquecimento. Por isso que o Senhor, por meio de Paulo, falou que nós deveríamos fazer isso todas as vezes que comesse e bebesse, em memória. Por que memória? Para não esquecer. Até a volta do Senhor, né? Então tem grupos cristãos que é uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. E pela misericórdia do Senhor, nós partimos o pão toda semana. Por quê? Porque o Senhor precisa ser lembrado, não só toda semana, mas todos os dias da nossa vida. Né? De hoje até o próximo domingo, vai ser mais difícil de você esquecer do Senhor, porque você partiu o pão hoje, e domingo que vem tem outra mesa do Senhor, se o Senhor não voltar. Então isso é para a gente sempre se lembrar, que o Senhor cumpriu definitivamente com a redenção, nos regenerou para uma vida viva esperança, e agora, quando nós seguimos o Cordeiro de Deus, nós precisamos ter uma atitude positiva. Então, essa semana foi falado o exemplo da Arca de Noé, né? Que quando teve o dilúvio, Noé soltou o corvo, né? Para saber se as águas do dilúvio já tinham baixado. Porque o corvo ele gosta de se alimentar do quê? De cadáveres, né? Em estado de putrefação. E aí ele mandou uma vez, com certeza, o corvo encontrou alguma carniça lá, mas como não tinha onde ele pisar, porque ainda as águas estavam altas, ele voltou de novo para a arca. Depois soltou de novo, e aí depois Noé pega o quê? Uma pomba. Aí pega a pomba e solta a pomba. Aí a pomba volta de novo, não encontra nada. Mas depois de 7 dias ele soltou a pomba de novo. E a pomba voltou com um ramo de oliveira na boca. O que isso significa, né? Que enquanto o corvo está preocupado só em se alimentar de coisa negativa, de morte, de podridão, a pombinha, com simplicidade, vai em busca da vida. Irmão, sabe por que nós somos felizes? Porque essa vida nos alcançou. Porque essa vida nos alcançou. Se nós não tivéssemos essa vida dentro de nós, não tivéssemos desfrutando da realidade da palavra, nós não teríamos essa alegria. E deu o exemplo também de Caim. Lembra o que aconteceu com Caim? Caim matou seu irmão, né? Abel. Só que antes de ele matar, que ele já estava com a intenção no coração, a Bíblia diz que o quê? Que a ira dele fez com que descaísse o semblante. Então, é isso que a morte provoca. Um semblante triste, cabisbaixo, caído, não consegue desfrutar, não consegue ter alegria, não consegue ter paz, não consegue avançar concernente à obra do Senhor. Mas graças a Deus, que hoje o Senhor tem nos suprido a sua vida pela palavra. E essa palavra tem feito toda a diferença. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E agora, Jonathan vai falar um pouquinho para a gente que Cristo precisa e quer crescer em nós. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fala assim para o irmão que está do seu lado. Cristo quer crescer em nós. Ó Senhor Jesus, Cristo quer crescer em nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse ponto foi muito legal. Ó Senhor Jesus, Ele é muito precioso, irmãos. Existem 2 caminhos para o Senhor poder crescer em nós.
E eu queria falar um pouco sobre esses caminhos, amém? O primeiro caminho, irmãos, é reconhecer, amém? Que a gente não somos nada perto do Senhor. E até em certo momento, João Batista, ele manifestou esse sentimento, né? Lá em Atos capítulo 3, amém? Lá em Atos capítulo 3, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 22, começa. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. 3:22. João 3:22, amém? Depois, eu falei Atos, foi perdão, é João, irmãos. Que eu estou usando duas versões aqui para ficar na linguagem certinha. Senhor Jesus. Amém? João 3:22. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, aqui é João Batista, amém? Perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de que tem dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que ele tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunha do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que lhe serve e o ouve. Alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Senhor Jesus. Vamos repetir? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a gente vê o primeiro princípio aqui do Senhor poder crescer em nós. É primeiramente a gente reconhecer que a gente não somos nada perto do Senhor. Mas a partir desse momento, irmãos, tudo isso que João Batista falou aqui já não era mais a sua realidade. Ele falou sobre o Senhor crescer e ele diminuir. Mas aqui no versículo 22 mostra que enquanto o Senhor estava batizando com os discípulos de um lado, João estava em outro lado batizando pessoas. E como Israel falou, e vai mencionar também um pouco mais abaixo, nas próximas leituras, os dois discípulos que estavam com João, quando João apresentou o Senhor a eles, foram logo seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas João, que apresentou o Senhor a eles, ficou, não seguiu. Então, a gente vê, irmãos, que para o Senhor poder crescer em nós, é necessário reconhecer. Mas a segunda parte, irmãos, é a gente sair de cena e seguir o Senhor. Amém. Irmãos, a gente só tem como permitir Cristo crescer em nós quando a gente reconhece e a gente sai de cena e deixa o Senhor poder atuar. Então, irmãos, hoje o Senhor tem trabalhado isso em nós por meio da palavra. Amém. Nada mais, irmão, tem sido com nossa força, nada mais tem sido com nossa capacidade, nada mais tem partido de nós. Eu e Israel hoje, a gente não parou e disse assim, vamos procurar algo para poder falar para os irmãos. Em nenhum momento a gente parou para fazer isso, irmãos. O Senhor já nos tinha dado uma palavra. Então, o Senhor ele já tem uma direção, irmãos. Se o Senhor está batizando de um lado, não tem para que a gente batizar do outro. Se o Senhor já nos deu uma palavra, não tem por que a gente falar outra palavra. Se o Senhor já deu uma direção de como lidar com os adolescentes, não tem por que a gente lidar de outra forma com os adolescentes. O Senhor já nos deu uma direção, irmãos. Ó Senhor Jesus. E até anotei um ponto da mensagem do irmão Pedro, diante desse alimento diário, né? Que ele falou assim, que o ser humano, ele foi criado para poder conter a Deus, mas ele não tem a capacidade de alcançar a Deus. Ó Senhor Jesus. E, irmãos, a gente é como um vaso de barro. A excelência do poder vem do Senhor. Amém. Irmãos, a gente não somos nada. A gente já é feito de barro por causa disso, irmão, porque a gente não tem glória nenhuma. Ó Senhor Jesus. Amém. E tem até um versículo em 1 Pedro, capítulo 1, que eu queria que os irmãos abrissem, por favor. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus. É 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. A partir do versículo 22. Bem? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amais uns aos outros de todo o coração. Foste regenerado, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa palavra que vos evangelizada. Ó Senhor Jesus, que vos foi evangelizada. Senhor Jesus, aqui nesse versículo 24, irmãos, ele fala que todo ser humano é como uma relva, e que toda a glória do ser humano é como uma flor da relva. Irmãos, essa flor, ela logo murcha, ela não dura para sempre, mas aqui o Senhor nos deu uma direção. Ele falou sobre algo que dura para sempre, algo que é eterno, algo que a sua glória não desfalece, né? A glória aqui que ele está direcionando é a palavra do Senhor. Essa palavra, irmãos, essa é a palavra que permanece para sempre, e essa palavra que a gente tem que se preocupar em estar diante de nós. Ó Senhor Jesus. E um pouco falando também ainda sobre João, ó Senhor Jesus. João, irmãos, ele é um exemplo para nós de como o coração do homem é corrupto. Ó Senhor Jesus. Até a gente estava brincando entre os meninos, né? Que existe dentro de nós um pouco de João Batista. Essa natureza, irmãos, é uma natureza caída, que sempre busca por posição e busca sempre a sua glória. Lá está em Mateus 20, 21, fala sobre um pouco do exemplo, né? Que em determinado momento, vamos abrir, é melhor, Mateus 20, 21. Amém? Senhor Jesus. Mateus 20, 21. Ó Senhor Jesus. Amém? O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis. Contestou-lhe Jesus: podeis vós beber o cálice que estou prestes a beber e ser batizado com o batismo qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Então Jesus lhe declarou: certamente bebereis do meu cálice, mas quando assentarem à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim ou togá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Então Jesus os chamou todos e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Esse versículo aqui é algo bem simples, irmão, que eu queria falar para vocês. Aqui mostra o coração de 2 discípulos que diante do Senhor tinha um desejo de um sentar à direita e outro à esquerda. E depois no versículo mais abaixo fala que os outros 10 discípulos que estavam acompanhando o Senhor começaram a questionar esse coração deles, né? Só que o detalhe mais que eu acho incrível aqui, irmãos, é que quando o Senhor chamou para tratar esse coração deles, o Senhor chamou a todos. Por que, irmãos, o Senhor chamou a todos? É porque no coração de todos existe esse desejo por posição. Então, o Senhor, irmãos, Ele tem trabalhado no homem esse coração. O Senhor tem tirado de nós hoje essa natureza caída. Por exemplo, foi em Adão, foi, por exemplo, em Caim, como Israel mencionou, e essa natureza, além de estar em João Batista, às vezes está dentro de nós. A gente gosta de usar a nossa capacidade para poder fazer as coisas. A gente gosta de usar a nossa sabedoria para poder falar o que é certo e o que é errado. A gente julga tudo, irmãos, porque a gente se acha capaz. Mas o Senhor, irmãos, Ele quer nos esvaziar de tudo isso. Amém. E tudo isso, irmãos, é por meio de Sua palavra. Ó Senhor Jesus. Então vamos aprender a sair um pouco de cena, né? E poder permitir que o Senhor cresça mais em nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Porque podemos sair de cena e dar lugar para a palavra. Amém.
Porque se a palavra ela for expressa, né, tudo o que é do nosso ser natural vai desaparecer. Não é assim? Senhor Jesus, e para fechar, por causa do horário também, 2 pontos muito importantes que vai nos fazer ser esses que fazem a diferença, que é seguir de perto e não querer provar para as pessoas o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, mas convidar elas para vir e ver. A gente não precisa, né, de tentar convencer as pessoas do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer. Mas, irmãos, tudo aquilo que temos vivido, eu creio que os irmãos aqui são testemunhas disso. Todas as vezes que nós saímos daqui, em simplicidade e obediência à palavra profética, fomos às ruas, pregamos o evangelho, eu não vi nenhum irmão voltar triste. Até aqueles que têm dificuldade de falar em público, são tímidos, voltou feliz. Porque se sentiu parte dessa obra que foi designada por meio da palavra. Esse é um ano que o Senhor está prometendo para a sua igreja ser um ano de avanço. Quem quer avançar diz amém. Quem quer trazer o Senhor de volta diz amém. Amém. E para trazer o Senhor de volta não tem outra maneira. É ir para as ruas e convidar as pessoas para ver o sobrenatural de Deus agir também na vida delas. E de antemão, já encorajando os irmãos, né? Nós vamos retomar, acredito que quando? Próxima semana, né? Próxima semana a casa de adolescentes. Para quê? Para ir para as ruas, pregar o evangelho, fazer a vontade do Senhor. Trazer mais pessoas. Os homens de oração também vai ser reativado. Vai chegar lá. E o Daniel está lembrando aqui. No dia 30 de janeiro, nós pedimos aos irmãos que orem por essa data. De 30 de janeiro a 4 de fevereiro, nós teremos a inauguração do Expolivro em Sapé. Lá na praça de eventos, Praça João Urso, né, o secretário de administração do município esteve lá no CEAP e nós já conversamos com ele e já está tudo sendo encaminhado para a gente poder instalar o Expolivro lá durante uma semana, quase uma semana, né? Então nós vamos ter bastante programação, para quê? Para apressar a volta do Senhor. Nós também vamos reativar esse ano as saídas com toda a igreja para o Posso Orar por Você. Vamos também, se possível, visitar em Auá, as igrejas circunvizinhas que precisarem de apoio. Nós queremos esse ano, tanto quanto o ano passado e até mais ainda, estarmos engajados em apressar a volta do Senhor. Então que o Senhor nos ajude, né, a perseverar. E a gente só vai conseguir essa proeza, vamos dizer assim, né? Se nós acompanharmos de perto, tá junto. Eu quero convidar vocês, e eu quero também ser encorajado a nós estarmos mais juntos esse ano. Caminhando juntos e levando adiante o propósito do Senhor. E fazer 9h15. Deixar o Espírito fluir. Amém. Pequenos grupos. Irmãos, por causa da hora, né? Graças ao Senhor estourou um pouquinho hoje, mas vamos ainda dar alguns minutos, os irmãos culminar em pequenos grupos, tá bom? Uns 5 a 10 minutinhos, e aí a gente vai dar os avisos e encerrar a reunião, tá bom? Então, eu acho melhor, se fosse possível, de pé, né? Não é melhor? Por causa das cadeiras, tá?